E hoje eu quero falar com você a respeito de 5 pessoas que estão envolvidas na sua prosperidade. 5 pessoas. 5 pessoas que estão envolvidas na sua prosperidade. Que mistério é esse? Nós vamos ver. 5 pessoas que estão envolvidas na sua prosperidade. Essas 5 pessoas, elas precisam serem honradas por você. 5 pessoas. Vamos aprender, vamos falar da primeira pessoa que está envolvida na sua prosperidade. A primeira pessoa é a pessoa do Senhor Deus, lógico, tem que estar envolvido na sua prosperidade. Uma prosperidade duradoura, uma prosperidade realmente estruturada, ela precisa de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele não pode estar em segundo plano. Tanto é que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino é você priorizar Deus na sua vida. Se Deus não estiver na sua prosperidade, você pode ter prosperidade, mas não ser abençoada essa prosperidade. E de uma hora para outra pode vir o espírito do diabo e jogar tudo por terra, e você perder da noite para o dia, porque Deus não está nesse negócio. Primeira pessoa que tem que estar envolvida na sua prosperidade é Deus. Por que Deus? Ora, porque a Bíblia diz lá em Amós capítulo 2, versículo 8, Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ou seja, Deus é o dono da prata e o dono do ouro. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele é o dono da prosperidade. E não é qualquer prosperidade, não. Mas é aquela prosperidade abençoada. É aquela prosperidade duradoura. A mesma prosperidade que fez com que Israel andasse 40 anos no deserto. As sandálias não se gastaram, nem as roupas se rasgaram durante 40 anos. Você sabe o que é isso? É prosperidade duradoura. E quando eles tinham fome, Deus mandava o maná, o pão do céu, para suprir a necessidade deles. Prosperidade duradoura. Se você não tiver Deus na sua vida, meu amigo, se Deus não estiver envolvido aí, não tem prosperidade duradoura. Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 11. Deuteronômio 8:18. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo de número 18. Acharam aí, sim ou não? Olha só, o livro sagrado diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é quem te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Por que Deus, ele tem que estar envolvido na nossa prosperidade? Porque Ele é quem nos dá força para adquirir riquezas, ou seja, para adquirir prosperidade. É Ele que nos dá força. Você pode dizer assim: bom, eu tenho isso e aquilo graças ao meu trabalho. Concordo, mas se Deus não tivesse lhe dado saúde, nem saúde você tinha para trabalhar para ter o que tem. É Ele que te dá força para você adquirir o que você tem. Porque se de uma hora para outra Deus não tiver na tua vida, o capeta entra, te põe doente, como é que tu vai trabalhar? Acabou a saúde, acabou o trabalho, acabou o mecanismo que você tem para poder adquirir o quê? Riqueza, recurso. Ele é que te dá força, meu irmão.
Porque se ele não tiver na tua vida, vai acontecer como acontece com muitos aí. O cidadão começa bem, ele está arrebentando só pela força do seu braço. Não tem Deus. Aí o que acontece? O mal entra na vida dele, talvez até de um trabalho de macumbaria, um mal olhado, um espírito de inveja. Porque quando você está lá embaixo, ninguém tem inveja de você não. Mas quando você começa a destacar, então você chama a atenção. Aí que é importante ter Deus. Está entendendo? Por quê? Porque quando você está destacando, você está aparecendo, começa a inveja. Mas se você tem Deus, aquele mal que as pessoas desejarem para você não vai pegar, não vai atingir, porque Deus está na tua vida. Ao passo que aquele que conseguiu prosperidade só pela força física, ele não tem essa proteção. O mal vem, põe ele doente, ele não tem mais saúde para trabalhar e perde tudo que ele adquiriu. Por isso, Deus tem que estar envolvido na sua prosperidade. É Ele quem te dá força para adquirir riquezas, sucesso financeiro para você, em nome de Jesus. É Ele que te dá força. É Ele. Não pensa que o trabalho é importante, mas pensa que só isso é o suficiente. Você pode ter alguns resultados pelo trabalho, e vai ter, mas a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então a primeira pessoa é Deus. Deus tem que estar envolvido na sua prosperidade. Segunda pessoa, sabe qual é a segunda pessoa que deve estar envolvido na sua prosperidade? Posso falar? Está preparado? Você vai entrar em conflito agora. São seus pais. Quem é que tem pai e mãe aí? Quem é que tem só pai? Quem é que tem só mãe? Ah, tá bom. Seus pais. Seus pais estão envolvidos na sua prosperidade. Você vai entender o que eu quero dizer? Por que eu estou dizendo que os seus pais estão envolvidos na sua prosperidade? Nós estamos em Deuteronômio, vamos lá, para o capítulo 5, verso 16 agora. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Capítulo 5, versículo de número 16 de Deuteronômio. Deuteronômio 5,16 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Para quê? Para que te prolongue os teus dias. Então, se eu amar o meu pai, ou melhor, se eu honrar o meu pai, se eu honrar a minha mãe, eu vou ter a primeira bênção. Qual é? Ter os dias prolongados. Porque não adianta ter prosperidade se os seus dias são abreviados. Agora olha o que ele diz na continuação: e para que te vá o quê? Vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Para que te vá bem, você tem que aprender a honrar o seu pai e sua mãe. Sabe por que muita gente não está indo bem na vida financeira? Porque não aprendeu a honrar o pai, não aprendeu a honrar a mãe. Tem gente que sabe o que acontece? O pai fica velho, ele interna lá no asilo, não quer nem saber. O pai está precisando de dinheiro. Por que você quer prosperar então? Para deixar o seu pai passando fome? Para deixar a tua mãe passando necessidades? Tendo você condição de ajudá-lo? Seus pais estão envolvidos na sua prosperidade. Se você não honrá-los, e honrar representa você não só respeitá-lo, chamando-o de Senhor, mas também lhe prover quando eles precisarem de alguma coisa. Isso é honrar. Você terá os seus dias prolongados e também você irá bem. Você vai ter sucesso. Olha o sucesso aí. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Para que te vá bem. Para que te vá bem.
Ah, eu quero ir bem. Eu quero vencer, eu quero ter... Então honra o teu pai e tua mãe. Tem gente, irmão, que parece que quanto mais velho fica, mais mal educado com os pais são. Ah, porque esse velho chato, porque essa velha chata. Olha aí, você vai ter poucos dias de vida e você não vai conseguir ter sucesso. Por isso que você não está indo bem na empresa, não está indo bem no teu trabalho, porque você não aprendeu a honrar. Isso é mandamento com promessa, gente. É mandamento com promessa. Os seus pais estão envolvidos na sua prosperidade. Tem gente que está no bem bom. O cidadão está lá, e graças a Deus eu tenho carro, eu tenho a minha casa, que não sei o quê. Aí você olha para os pais dele, coitadinhos, não tem nem onde morar direito. Você pode ter certeza que a prosperidade desse cidadão vai ser igual fogo de palha, né? Consome a palha e apaga, acabou. Porque ele não honra pai, ele não honra mãe. Quem não honra pai, quem não honra mãe, não irá bem em tudo, vida financeira, tudo. Lembra aí, você mesmo, onde é que estão os seus pais? Você tem comunhão com eles? Ah, mas não dá para ter comunhão. Irmão, meu irmão, abre o teu olho. Você não sabe que a sua prosperidade também está inserida aí nesse contexto. É a segunda pessoa aí, são seus pais. Seus pais. É mandamento com promessa e tem que ser cumprido. Amém? Diga graças a Deus. Vamos para a terceira pessoa agora. Está esquentando, hein? A terceira pessoa, sabe qual é? O seu patrão. Seu patrão. Aí, eu já sei até o que está se passando na cabeça de alguns. Mas graças a Deus eu não tenho patrão, porque eu sou dono do meu próprio negócio. Espera aí que eu já vou te dar uma palmadinha. Os seus clientes, eles são o seu patrão, tá? Para de ser bobo, viu? Seu patrão é o seu cliente, que é ele que paga o seu salário. Você tem salário porque você tem cliente. Se não tiver cliente, não tem salário. E aquele que também tem um patrão, trabalha numa empresa, tem um patrão, ele está inserido na sua prosperidade. Tem gente que só sabe falar mal do patrão, gente. Ah, mas ele é macumbeiro, mas ele é isso, ele, me perdoa a palavra, ele é um desgraçado, ele não tem amor a ninguém, então ore por ele. Você antes era um desgraçado também, não tinha amor a ninguém, alguém orou por você. Abençoou sua vida. E só mudou sua cabeça e o seu coração porque alguém pediu a Deus por você. Aí tem mania de jogar praga, de falar que o patrão não presta, mas quem é que paga o nosso salário? É o patrão. Quem é que paga o seu salário? O patrão. Ah, mas esse cliente é chato pra caramba, meu. Deus me livre. Mas ele que paga o seu salário. Se você não comprar mais lá, o que vai acontecer? Não vai entrar o recurso. Então ele está inserido. O patrão precisa ser respeitado. Ele precisa ser honrado nas orações e também no trabalho. Ele tem funcionário que quando o patrão está ali, ele é o melhor funcionário que tem. Ele arrebenta, mas o patrão virou as costas, ele vira gato de armazém. Você já viu o que é gato de armazém? Você já notou? Você já observou o gato de armazém? O gato de armazém, meu irmão, ele fica lá no meio da prateleira, escondidinho, ele fica lá. E o negócio está acontecendo, ele está lá quietinho, né? Aliás, eu não gosto muito de ter gato como bicho de estimação, não. Porque eu acho que esse bicho, ele só dá despesa, né? Já prestou atenção? O bandido entra na tua casa, ele passa, ele ainda roça o rabo dele na barra da tua calça,
entra, minhau, 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 tá nem aí. Ele vai ver se o leitinho dele tá lá. Eu respeito quem gosta de gato, não tenho nada contra, né? E o ladrão tá lá com a arma, é um assalto. O gato tá minhau daqui, minhau dali, passa, tranquilo, vai lá, come a ração dele. Agora vai ver o cachorro. Cachorro não, o cachorro defende o dono. Ele late, ele dá sinal. Meu irmão, é terrível, mas é a realidade. Bom, vamos voltar aqui. Então nós estamos falando de quem? Do patrão. Patrão é a pessoa que está envolvida na nossa prosperidade. Se você orar pelo seu patrão e ele prosperar, a sua prosperidade estará ali também. Mas se você não orar, ele for à falência, o seu problema financeiro está ali também. O problema dele será o seu, porque ele vai ter que lhe dispensar, você vai perder o trabalho e daí vai ter dificuldade. Isso aqui é a lei da honra, irmão. Da honra quem tem honra, tem que ser honrado. Por mais que você não concorde do jeito que ele administra a empresa, o dia que você tiver a sua, você faz do teu jeito. Mas por enquanto você não tem. Então você tem que respeitar, porque cada um tem o seu jeito de gerir, tem o seu jeito de administrar. Ah, mas se eu fosse... Mas você não é, meu amigo. Esse negócio de si, o si, meu irmão, é entre o ser, né? E o si tem uma distância muito, muito grande, né? Ah, se eu fosse... Mas você não é. Ô colega, abra a cabeça. Você não é. Vou lhe mostrar um exemplo de honra ao patrão. Está escrito assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és só mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Isso aqui está falando de José. José trabalhava nessa época para Potifar. José era tão abençoado. Potifar colocou na mão dele tudo que tinha. Tudo. Tanto é que ele disse que o Potifar nem sabia do que estava sob o poder de José. Mas tudo que colocava na mão de José prosperava. Só que aí a mulher de Potifar se engraça com ele. E ela diz: aí, deita comigo. Ele disse: não, como eu poderia fazer isso? Dentro dessa casa aqui não há ninguém maior do que eu. Meu senhor não negou nada a mim, senão você que é mulher dele. Eu não posso fazer isso. O que é isso, pessoal? É respeito. É respeito com o patrão. É respeito. Tem gente que não tem respeito nenhum com o patrão, irmão. Ele poderia, só estava ele e a mulher. Se ele fosse um mau caráter, teria feito. E tem gente, pessoal, que faz e ainda sai se gabando: estou pegando a mulher do patrão. Ele está com capeta. É verdade. Se você não honra, o patrão está inserido, meu irmão, na sua prosperidade. Você tem que estar atento, tem que honrar para ser honrado. Inclua aí nas suas orações. Peça a Deus por ele, clame a Deus por ele. Quarta pessoa envolvida na nossa prosperidade. Quarta pessoa está envolvida na nossa prosperidade: as pessoas que estão abaixo de você.
Você entendeu? As pessoas estão abaixo de você. Suponhamos que você cuide de um setor e ali esse setor compreenda mais ou menos, você tem ali 10 pessoas, você tem tomando conta daquela equipe, de 10 pessoas. Aquelas pessoas, elas estão inseridas na sua prosperidade. Sabe por quê? Se você não conseguir motivar essas pessoas, o trabalho não será produtivo. Se você não conseguir, não vai ser trabalho produtivo. E para conseguir, tem que dar exemplo, não é verdade? Ninguém vai seguir o mau caráter. Eu estava vendo um filme algum tempo atrás, achei interessante, que o dono de uma multinacional, eles queriam colocar uma pessoa, um gerente lá, uma pessoa para cuidar, que tivesse realmente responsabilidade. Aí chamou para fazer um teste um funcionário. E chamou, falou, olha, nós estamos precisando de uma pessoa com seu perfil e tal, e tal, e tal. Foi falando. Bom, aí ele disse, só que tem um porém, tem um negócio aí que eu quero que você faça. Você tem que pegar, tem uma coisa, uma nota que você tem que adulterar, e papapá. Isso não tem problema não, doutor. Beleza. Então tá bom, o senhor aguarda que nós vamos chamar. Aí, vamos fazer um teste com o outro. Chamou o outro era cristão. Propôs o mesmo negócio para ele. Falou, senhor, me desculpa, eu não vou aceitar essa proposta não. Mesmo que eu tenha que perder o emprego. Falou, tá bom. Ele foi embora. Foi para a sessão dele, né, trabalhar. Passou o tempo, ele foi chamado, só meus parabéns. Você vai ser o nosso novo gerente. Que você tem caráter, com você a gente pode contar. Você entendeu? Era um teste, para saber se ele tinha caráter. Porque quem não tem caráter não serve para ser líder de equipe. Não consegue motivar ninguém. Não consegue motivar ninguém. Porque sua prosperidade está inserida também, aqueles que estão abaixo de você, estão inseridos na sua prosperidade. Se aquele que estiver cuidando não tiver caráter, eles não vão se motivar a trabalhar. E se não trabalhar, o apóstolo Paulo diz, quem não trabalha não come, meu irmão. E você não pode ficar pisando em quem está abaixo de você. Você sabe que tem gente que não melhora, porque parece que tem o rei na barriga, né? Ele tinha que ter o rei no coração, né? Que é o rei Jesus. Mas tem um rei na barriga. Se melhorar um pouquinho, ele pisa em todo mundo. Mas pisa mesmo. Se melhorar um pouco, ele pisa em todo mundo. Então ele não vai crescer mesmo. Não vai. Aqueles que estão abaixo de você, eles precisam ser honrados, precisam ser respeitados. Chamar a atenção, sim. Porém, você não pode desrespeitá-los. Por quê? Porque eles não se sentirão motivados a trabalhar se forem desrespeitados, se forem humilhados, se forem maltratados. Eles precisam ser o quê? Honrados. Eles estão inseridos na sua prosperidade. Estão inseridos nesse contexto. Ah, mas o fulano é que se dane. Quem vai se danar é você, porque eles não vão se motivar. E aí, constantemente, fica aquela troca. Você nunca consegue formar uma equipe fixa. Por quê? Porque você gosta de se sentir o poderoso chefão, né? Já viu? O poderoso chefão, né? Que gosta de mandar,
que gosta de humilhar a pessoa. Isso é perigoso. Por exemplo, você gosta de ser humilhado, sim ou não? Não gosta. Ninguém gosta de ser humilhado, não é verdade? Ninguém gosta. Se você trabalha numa empresa, e naquela empresa você é humilhado, você fica ali até arrumar um outro trabalho. Quando abre uma outra porta, sabe o que você faz? Você vai para outra. Por quê? Porque ali você está sendo o quê? Humilhado. Você não fica. Agora, isso significa que você é um mau funcionário? Não. Não é. Significa que você é um mau funcionário. Significa que aquele que está ali acima de você não está lhe dando a honra devida. Não está lhe respeitando. E não está percebendo que você está abaixo dele, no sentido lógico, hierárquico, ali da empresa, de posição. Ele não está entendendo que você está inserido na prosperidade dele. Se você estiver motivado, você vai produzir mais. Você vai crescer, você vai desenvolver. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que ser motivadores, pessoas que motivam. Você tem que conseguir motivar. Você quer ver um exemplo disso? Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Gênesis 14. Versículo 14 também. Gênesis 14, 14. E ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Só até aqui o bastante. Olha que interessante. Alguém vem e fala para Abraão. Abraão, naquela época não era ainda Abraão, mas era Abrão. Abrão, o seu sobrinho Ló, ele foi levado cativo, e os reis pegaram tudo que ele tinha. Mas o pastor está falando irmão ali? Não é irmão ou é sobrinho? Mas é irmão porque serve mesmo Deus. Mas é sobrinho. Tinha 318 homens. Na minha tradução fala criados. Tem traduções que fala servos. Eles foram, e a Bíblia diz que eles nasceram na casa de Abraão. Apesar de trabalhar para Abraão, Abraão tinha um carinho com eles. Abraão não olhava para eles só como servos. Essa é a visão de Deus ao nosso respeito, sabia? Porque a Bíblia diz assim, Jesus disse, olha, eu já não chamo mais de servo, mas sim de amigos. Porque o servo não sabe qual é a vontade do seu Senhor. O próprio Deus, o próprio Senhor chamou Abraão de quê? De amigo de Deus. Amigo, tratamento de cima para baixo. É só você olhar o exemplo de Deus. É só você olhar o exemplo de Deus, o tratamento que Ele nos dá, que Ele nos confere. O Abraão tinha 318 guerreiros nascidos em casa. Era como se fosse da família. Olha como ele tratava, o respeito que ele tinha. E na hora que era para ir para a guerra, meu irmão, ninguém ficou não. Todos foram. Por quê? Porque eles respeitavam Abraão. Porque não só eles respeitavam Abraão, porque eles eram respeitados também.
eram respeitados. Quando era para ir para a guerra, não ficava um, foram todos, guerrearam com Abraão, trouxeram Ló, trouxeram todos os bens de Ló de volta, batalharam 318 criados, nascidos em casa. Eram homens que respeitavam o Abraão, porque o Abraão também os respeitava. Eles tinham um carinho especial por eles. Lógico, irmão, é possível você ter um carinho com um funcionário, uma pessoa que trabalha para você, desde que não haja perda de respeito. É possível. A gente tem que saber separar as coisas. Quando você vê que o camarada está ultrapassando, você já leu o beabá para ele: ô colega, até aqui tudo bem, mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Acabou, não tem problema. É possível. Então, aqueles que estão abaixo de nós, eles estão inseridos na nossa prosperidade, precisam ser respeitados. Bom, quinta pessoa que está inserida na nossa prosperidade é a autoridade espiritual. Quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida? Tem gente aqui nessa igreja. Onde é que estão os cristãos? Foram arrebatados. Quem é a autoridade sobre ti? Está vendo? Eu sabia que você ia falar isso. É o pastor da igreja, irmãos. Pastor da igreja, autoridade espiritual sobre a sua vida. Ele está inserido na sua prosperidade também. O que eu estou fazendo aqui com você hoje? Estou te dando a palavra e estou orando por você. Olha, gente, entenda bem. Não estou legislando em causa própria, não. Eu estou falando à luz da Bíblia. Mas o pastor da igreja, a autoridade espiritual sobre a sua vida, ele está inserido na sua prosperidade. O que estamos fazendo aqui? Orando para você prosperar, instruindo você à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Quem não ora pelo seu pastor está fazendo um grande mal para si mesmo. Sabe por quê? Porque é dele que vai vir a inspiração, a direção que você precisa. Porque a Bíblia não diz que é dando que se recebe. Isso não se aplica apenas no ato de dar a oferta, no ato de dizimar. Isso se aplica também no ato de orar por alguém. Porque quando eu oro pelo meu pastor e o abençoo, quando ele chegar aqui e ele pregar a palavra, eu vou ser beneficiado com a direção de Deus que chegar através da pessoa dele quando ele estiver pregando a palavra. É importante. Pastor da igreja é autoridade espiritual sobre a sua vida, para te abençoar, para fazer com que você chegue à prosperidade. Por exemplo, uma senhora uma vez disse assim: pastor, graças a Deus, o senhor foi lá, ungiu minha casa. A casa estava tanto tempo lá para vender, graças a Deus consegui vender. Pastor, graças a Deus, o senhor orou por mim. Eu estava desempregado, a porta do emprego se abriu. Então o pastor está inserido na sua prosperidade. Está inserido. E ele deve ser honrado. Deve ser honrado também, deve ser respeitado. Porque se você não aprende a respeitar a autoridade espiritual sobre a sua vida, você não vai ser abençoado. Você sabe por quê? Amós 3:3 diz: poderão dois andar juntos se não estiverem em comum acordo? Não. Se você não está de acordo com o pastor da igreja, que exerce autoridade espiritual sobre a sua vida, a oração dele
não vai produzir nenhum resultado. Por quê? Porque a Bíblia diz: se dois de vós concordar que na terra respeite qualquer coisa, se houver concordância. Dois andam juntos se não tiver acordo? Sim ou não? Não. Então, suponhamos, estou falando que ela não está nem aí. Um exemplo, estou falando, eu só estou dando um exemplo, tá? Aí ela não concorda comigo. Ô, pastor, papapá, 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 papapá. Quando eu orar por ela, a minha oração não vai produzir efeito, porque não tem concordância. E se não tem concordância, não produz efeito nenhum. Não produz. O pastor pode jejuar, ele pode consagrar a vida dele, mas se a pessoa não está de coração aberto, acreditando naquela oração que ela está recebendo, não vai funcionar. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha o que ele está dizendo. Ele fala do ato de obedecer. E por quê? Porque eu vou velar, eu velo. O que é velar? Velar, acender vela, ficar lá no velório. Não. Velar significa cuidar. Cuidar da sua alma. E não só cuida, mas eu vou ter que dar conta também da tua alma para Deus. E aí ele diz: para que o façam com alegria. Tem que ter alegria. Ele diz aqui, é ministério. E a pessoa que diz assim: porque eu não estou debaixo da autoridade de pregador nenhum, porque não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabia que lá no dia do juízo final, o pastor, ele vai ter que apresentar quem? Quem? As suas ovelhas, não é? Então vamos pensar. Quem que é o seu pastor? Quem é que vai te apresentar naquele dia? Quem é que vai? É aquele que está te apacentando aqui, que está sendo honrado por você, tendo o devido respeito. Isso é muito sério. Ele que vai apresentar. Aqui, ó, são as ovelhas que eu cuidei, Senhor. Aqui. Quem é o teu pastor? O meu pastor Jesus. Não sai pela tangente, não. Você está entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo? Não, porque é comedor de arroz e feijão igual a mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Ele está inserido na sua prosperidade também. Eu acredito piamente que você não está aqui porque eu sou bonito. Porque meu Deus do céu, eu não acredito que você não está aqui, você está aqui por isso. Não é? Acredito que você está aqui porque essa igreja, ela é toda de ouro, ela é a igreja. Não. Eu acredito que você está aqui hoje porque você crê que eu tenho alguma coisa de Deus para te passar, não é verdade? Por isso que tu está aqui. Então, por isso é que eu estou inserido também na sua prosperidade. Não só quando a gente recolhe as doações, eu oro, Deus abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes. Mas dos bastidores também,
quando eu me consagro pela igreja, quando eu estou em jejum pela igreja. Que não é toda vez que eu falo, às vezes eu faço um propósito particular com Deus. Deus, hoje eu vou jejuar, para o Senhor trazer mais sensibilidade para a tua igreja das coisas espirituais, para o Senhor abençoar a igreja. Então é isso. Se você não tiver essas 5 pessoas aí, não der honra a essas 5 pessoas, você não vai prosperar, você tem que dar honra. Vamos recapitular quais são as 5? Primeira, qual é? Deus. Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Segunda, quem são? Os pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias e te vá bem na terra que passa a possuir. Você quer ter sucesso? Quer ir bem financeiramente? Não esquece dos seus pais, não despreze eles não. É mandamento de Deus. Terceiro, o patrão. Tem que honrar também. Quarto, as pessoas que estão ali abaixo de você. Tem que honrar, porque você vai precisar delas. Você sabia disso, né? Você vai precisar. Você fica lá para a sua empregada, mas você, não sei o quê, papapá, quando você precisa dela, e aí, acabou. Quinto, autoridade espiritual sobre a sua vida. Quem é que exerce a autoridade espiritual sobre a sua vida? Pastor da igreja. Tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Olha só, gente. Eu estou pregando isso aqui e muitos de vocês talvez não estejam acostumados a ouvir isso aqui, não. E se eu aprofundar um pouquinho mais, ainda tem gente que vai ficar escandalizada. Porque eu tenho uma coisa aqui que eu estou com a língua coçando, mas não vou falar, não. Não vou, não. Estou com a língua coçando, mas não vou falar. Está coçando que eu estou até mordendo na ponta dela para ela ficar quieta. Fica quieta. Não vou falar, seu bando de curioso. Não vou falar. Eu mordo a língua, mas não falo. Mordo a língua, mas não falo. Sabe por que eu não vou falar isso? Que vocês não estão preparados para ouvir. O dia que eu sentir que vocês estiverem preparados para ouvir, eu falo, porque eu não sei como que você vai entender o que eu estou aqui pensando, que está na Bíblia também. Ah, mas se está na Bíblia, então, mas tem muita coisa na Bíblia que a pessoa não está preparada para ouvir. Então, cala-te boca. Uma outra hora que eu sentir, eu falo. Amém, gente? Então aprenda. Essas 5 pessoas estão inseridas na sua prosperidade, são dignas de honra. Talvez você nunca imaginou que pai e mãe estivessem inseridos na sua prosperidade, né? Talvez você nunca imaginou nisso, né? Quem nunca tinha imaginado isso? Seja sincero, eu nunca tinha imaginado isso. Pois é. É mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias, para que te vá bem. Quer ir bem? Ter sucesso tem que ter honra no pai e mãe, né? Ah, mas eu fico olhando assim, mas tem gente que fala, mas meu pai é do diabo. Rapaz, abra a tua cabeça. Você que é um cabeça de mamão fala isso. Pode ser que ele ainda não tenha aceitado a Jesus, mas nem por isso ele não mereça respeito. Pare com isso. Ah, mas meu pai judiou muito de mim, mas por ter judiado de você, ele não deixou de ser seu pai. Ah, mas a minha mãe, por ter feito o que fez com você, não deixou de ser mãe. Ou deixou? Não deixou. E fez, talvez, porque não tinha sabedoria da palavra de Deus.
não tinha conhecimento da verdade. A gente tem que tirar isso do coração, gente. Mãe é mãe, pai é pai. Quando eu fiquei sabendo da morte da minha mãe, já contei aqui para vocês, foi num sábado, quase 1h da manhã, eu recebi um telefonema, meu irmão disse, a mamãe acabou de falecer agora. Aí eu fiquei, você sabe que você fica hipnotizado na hora, né? E a gente já estava esperando, mas nunca está preparado, né? Aí minha mulher olhou assim, fiquei calado. Eu entrei no banheiro, sentei no vaso assim, quietinho. Olhei para cima e disse, Jesus, muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu, pelo cuidado que ela teve comigo. Obrigado por o Senhor ter recebido ela do Senhor na glória. Eu creio, porque foi através dela que eu conheci o Senhor. Obrigado, Jesus. Agradeci a Deus. No dia seguinte, domingo, eu tinha Santa Ceia na igreja. Eu ainda fiz a Santa Ceia. Depois viajei mais 5 horas, 4h30, 5 horas. Fui no velório. Fiquei lá 40 minutos. Falei para eles assim, olha, eu estou aqui mais pelos vivos, porque ela só está aqui o corpo, o espírito já está com Deus. Então, cumprimentei todo mundo, agradeci. Você não vai dar uma palavra no velório? Não, tem aqui o pastor local, ele vai dar a palavra. Fique com Deus. Peguei o carro de volta, ainda deu tempo de chegar na igreja à noite ainda. Eu agradeci a Deus. Agradeci a Deus pela mãe que Ele me deu, pela dificuldade que ela teve, mas mesmo assim lutou para me criar, que tirava da boca dela para me dar de comer, que às vezes eu via quando comecei a trabalhar, eu pegava e eu dava o dinheiro para ela, eu pegava todo o meu salário e colocava na mão dela, dizia, está aqui mãe. Falou, não filha, eu não preciso do seu salário, só me dê isso para pagar algumas continhas e me devolver. E eu pegava, esse aqui é para a senhora comprar alguma coisa para a senhora. Aí eu ficava olhando, falei, mãe, eu dei esse dinheiro só comprar alguma coisa para a senhora. Sabe o que ela fazia? Ela comprava as coisas para os meus irmãos. Ela tirava dela para os meus irmãos, coisa que era destinada a ela. Meu pai, trabalhador, homem de batalha, pedreiro, está vivo, né? Não partiu ainda, está lá, né? Velhinho, velhinho, está osso e pele, tadinho. Trabalhador, cabeça meio desajuizada, mas não vem ao caso, ele é meu pai, não deixou de ser meu pai. Nunca deixou de trabalhar para pôr sustento dentro de casa. Como é que eu não vou honrá-lo? Hoje ele está precisando da minha ajuda, está doente. Para a glória de Deus, Deus me deu condição, eu mando ajuda para ele. Porque eu sei, eu não posso estar lá perto, em virtude da missão, mas eu não deixo de honrar, porque é pai. Eu pergunto para você, o que você está fazendo com teu pai, o que você está fazendo com a tua mãe? Aí depois você está aqui pedindo para Deus te dar alguma coisa? Espera aí, meu irmão. Você tem que rever seus conceitos, seus valores primeiro, para ver onde você quer chegar. Me perdoe a sinceridade, né? Mas sucesso financeiro para você, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor.